Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Coopercast especial Cooper Citrus Expo. Nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio, dentro da feira, nessa quinta-feira, quarto dia de Cooper Citrus Expo, a Casa do Cooperado. E falando em Casa do Cooperado, o tema de agora é sucessão familiar, juventude. E a Cooper Citrus completando 50 anos, nunca esteve tão jovem, né, Matheus? Para participar dessa conversa, eu tenho aqui o nosso presidente do conselho, Matheus Marino, a cooperada Andréia Armelin e o nosso membro da Liga Cooper Citrus Jovem, Luciano. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Muito obrigada. Pessoal, começando então, eu gostaria de ouvir um pouco da história de vocês e principalmente, Andréia, da sua história com a Cooper Citrus. Conta qual é a sua relação com a cooperativa, como tudo começou. Nascida e criada, né, em Bebedouro, como a própria cooperativa. Eu sou de 82 e eu falo que eu nasci, meu pai comprou uma primeira propriedade neste ano e logo se tornou cooperado. Né? Então, assim, a Cooper Citrus, ela realmente sempre foi um quintal de casa. Tudo que precisava vinha da Cooper Citrus, até hoje, né? Tudo que precisa sai da Cooper Citrus, desde uma ração para um suíno, que na época era aquele porquinho de quintal, até agrotóxico, como já tivemos pomares de laranja, um pneu de caminhonete saía da Cooper Citrus, ou seja, gente, e o nosso supermercado, né? Eu tava contando pro Matheus que eu lembro muito de ir na Cooper Citrus supermercado, passar o número do cooperado, feliz da vida, né? Então, assim, a Cooper Citrus, ela tá no sangue, na veia, acredito eu, que de todo bebedorense, e principalmente do bebedorense que vivenciou o agro, que é uma paixão. Eu acredito que não é uma questão assim só de você ter, de pais, avós terem, você tem que ser apaixonado por aquele meio. Isso faz todo sentido até no assunto que nós queremos falar, né, de sucessão, porque a sucessão ela só é realizada, só é vista de bons olhos para todos quando a gente sabe que a gente está fazendo algo com amor, com paixão, com dedicação e que há gerações aí vão crescer, né, em cima de algo que alguém suou, construiu. Então, a Cooper Citrus. Conta pra gente um pouquinho como foi esse processo pro Luciano estar sentado aqui na mesa e fazendo parte da Liga Cooper Citrus Jovem. Eu falo assim, ó, se nós analisarmos, eu como mãe dele ainda não sou dona de nada, vamos falar assim, né? O que eu, né? Então, é a paixão. Vamos voltar nesse assunto. É amor, tá? Eu, como filha de produtor rural, desde que nasci, dentro desse meio, sempre participei de tudo, de feiras, do campo mesmo, né? A gente sabe tudo que funciona. E ele, desde que nasceu, em 2005... parece que nasceu para isto. E nasceu para isto, eu não tenho dúvida. E é engraçado, porque a gente, filho pequeno, você põe projeção, você põe, né? Mas é um negócio que você pensa, isso passa. Eu queria ser médica. Cuidou de fazenda. Então, assim, hoje o que a gente pensa, né? Desde pequeno não sabia falar, Natália. Não falava nada. O que você vai ser quando crescer? Um fazendeiro gnomo. Eu ainda brincava com ele, um gnomo! E bravo, brincando assim. Aí hoje eu paro, penso, né? Se olhar, emociono, mas, né? Paro e penso. Cursa a faculdade que sempre falou que ia fazer, que ia ser. Estagiando aqui nessa oportunidade, muito bem-vinda. Num lugar que a gente, né? Torna a falar. Não precisa nem de referências que a gente vivencia. Tá em casa, que para uma mãe é um coração acalma, né? Está em casa e tá realizando o sonho dele, era aquilo. Ele falava um negócio, ele tá no caminho. Então, assim, pra mãe, nossa, eu fico feliz demais. Cada bota suja que ele entra dentro de casa, eu não consigo mais ficar brava. Eu sei que ele tava... eu falo, ai, meu Deus do céu. Mas eu sei que ele tava fazendo o que ele estava querendo, o que ele quer.
Conta pra gente, então, Luciano, o que você está estudando, onde, como foi que você ficou sabendo desse projeto, dessa oportunidade de estar aqui na Copercitrus? Eu estou cursando agronomia, né? E eu conheço alguns membros daqui, né? Pode citar os nomes? Conheço o João Delgado e a Luísa Lian. E eles sempre falaram bem, eu vejo fotos, tudo. E eu falei assim, gente, mas eu achava legal a parte de prática, né? E o João, principalmente, falava muito. Você tem que acompanhar o pessoal de vendas, pessoal que vai na fazenda, acompanhar o manejo, tudo. E isso que eu gosto. Coisas que a faculdade não tem, né? A faculdade passa teoria, mas não passa prática. E eu sou da prática. Aí, quando saiu as inscrições pelo store da Luísa Lian, na hora eu me inscrevi já, mandei mensagem para ela, botei até o e-mail dela. E quando eu entrei no grupo do WhatsApp, eu falei, nossa, será que vai dar certo? Dá até um frio na barriga. E desde que eu entrei, eu falei assim, nossa, tô vendo por trás, né? Porque eu sempre, desde criança, fui com meu avô na Copercitrus, eu nunca fui pra dentro do balcão, e a sensação é muito boa, né? E eu me senti em casa, realmente, né? Porque um vendedor conheço, outro conheço, aí vai conhecendo. A que vai ver, eu tô trabalhando na empresa que eu antigamente só visitava, né? E para falar mais da nossa experiência de jovem cooperado, né? É experiência incrível, porque a gente pode viver aquilo que a agronomia não mostra, né? Porque a agronomia na faculdade fica mostrando só a indústria, só que a gente não dá na indústria, não quer na prática. E no primeira semana de estágio, a gente até foi na indústria da ração da Copercitrus. Aí a gente ficou até meio, a gente veio fazer isso, mas depois que a gente foi rodar, a gente viu que realmente a gente gosta, né? É experiência incrível. Ô, Matheus, essa história tem muito a ver também com a sua história de vida, né? Você cresceu vendo a Copercitrus e eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória até você estar sentado hoje na cadeira de presidente da cooperativa, antes de entrar no assunto desse projeto da Liga Jovem. Natália, eu fico feliz, por exemplo, fica evidente, o pai da Andréia veio do agro, a Andréia passou pelo agro e nós estamos aqui com o Luciano na terceira geração. Se a gente fazer um paralelo com o conceito que o Jorge Nishimura nos trouxe ontem na palestra de sucessão, ele fala assim, uma empresa só tem sucesso, um negócio só tem sucesso quando passa por 3 gerações. E eu vejo que a Copercitrus contribui, nesse caso, por passar nas 3 gerações. Com o meu caso é exatamente igual. Meu avô iniciou na agricultura, Luiz Marino, tinha propriedade agrícola. Meu pai, Luiz Augusto Marino, continuou na atividade e eu, terceira geração, e sou na agricultura, tenho agricultura no meu sangue. E, em paralelo, eu tive uma formação, sou agrônomo também, fiz agronomia, fiz meu primeiro estágio da minha vida aqui na Copercitrus, fiz meu trabalho de graduação aqui na Fundação Copercitrus, meu trabalho de graduação foi testes de adubação foliar em laranjeira pera, um trabalho bem técnico aqui na Fundação. Depois me aventurei, fui fazer mestrado e doutorado em administração, fui muitos anos professor na FIA, vinculada à USP em São Paulo, no curso de administração. Depois fui professor por 15 anos na economia da FGV. E, em paralelo, sempre tive uma empresa de consultoria, era sócio de empresas de consultoria e tive a oportunidade de dar consultoria praticamente do Acre ao Rio Grande do Sul, conhecendo um pouco mais do Brasil e do mundo. E sempre trabalhei muito com formação de jovens. Então, eu sempre fui professor, não só de jovens, não fui professor no mestrado, na graduação, e fui sempre, nas instituições que eu passei, líderes de programas de estágio. E eu vejo que isso é muito importante. Eu me desenvolvi porque numa dessas semanas agronômicas lá em Jabuticabal, na Unesp, eu conheci um professor que na época era o Marcos Fava, que trabalhava no Pensa, que tinha criado o Pensa, e eu fui lá pedir estágio para ele. E daquele estágio, depois de 2 anos, eu estava em São Paulo, depois de 4 anos, eu estava dando palestra no Brasil inteiro. Então, você trazer essas oportunidades para os jovens é sinônimo de desenvolvimento. E eu sempre costumo dizer, o meu legado que eu quero deixar aqui na Copercitrus realmente é inserir essa nova geração dentro do agro e dentro do cooperativismo. Eu sou a 5ª geração aqui na Copercitrus, nós tivemos já 5 presidentes que me sustenderam e conseguiram passar isso de geração para geração. E eu tenho aqui como obrigação desenvolver os jovens para que os jovens estejam inseridos, tenham todo esse contexto de pertencimento à cooperativa e cada vez mais se envolva com a cooperativa. Se ele se envolve com a cooperativa, se ele conhece
a área agrícola, se ele conhece outros agricultores, se ele conhece como funciona o campo, eu tenho certeza que ele volta para sua família, que ele vai dar continuidade ao trabalho da sua família. E o programa Copercito Jovem é isso, é envolver toda a juventude dentro dos negócios da família e da Copercitrus. E a sua trajetória dentro da Copercitrus tem muito a ver com isso, né? Você chegou na cooperativa, eu queria que você contasse também isso. Como foi a sua chegada e a sua trajetória até fazer parte realmente do conselho, da presidência do conselho? Como eu disse, eu fiz aqui meu primeiro estágio da minha vida, na loja Copercitrus, fiquei sentadinho lá no banco, corri os passos. Foi em 93. Em 93, andava o campo, o Cita estava aí, eu lembro que ele dava pra gente descascar a laranja em cima do formigueiro, então fazia todo, isso fez parte da minha formação. Depois fiz meu trabalho de conclusão de curso de graduação aqui. Aí fui para São Paulo, fiquei 25 anos em São Paulo. Em paralelo, eu comprei propriedade, eu comecei a estruturar a minha área agrícola enquanto eu estava em São Paulo, independente da minha família. E aí eu comecei a estruturar as minhas atividades agrícolas. E nessas consultorias, eu comecei a dar consultoria aqui 10 anos antes na Copercitrus. Então, eu já dava o suporte para a gestão anterior na definição de estratégia, no planejamento, nas estruturas organizacionais, na constituição das diretorias. Então, eu comecei eu fiquei 10 anos praticamente como uma consultoria que auxiliava a gestão anterior, principalmente o Zé Vicente, nas principais decisões estratégicas. Aí chegou um dia que eu estava lá em São Paulo, eu recebo uma ligação do Zé Vicente. Olha, Matheus, eu acho que agora chegou a hora que você tem que voltar para Bebedouro, você tem que voltar para gerenciar, nós estamos com um plano de sucessão e eu gostaria muito que você fizesse parte desse plano de sucessão. Eu falei, poxa, mas é uma mudança radical de vida, né? Eu estou aqui em São Paulo, sou sócio de empresa de consultoria, tenho escritório em Ribeirão Preto, tem muitas atividades no Brasil. Mas eu fiz uma reflexão, falei, poxa, é um momento. Eu acho que eu tenho que voltar à minha raiz, a minha família é toda daqui. Meus filhos já estavam crescendo em São Paulo. Falei, se eu não voltar agora, eles não voltam mais para cá. Aí eu tomei a decisão de mudar com a família, mudamos para cá e eu entrei como vice-presidente. Eu já conhecia muito a Copercitrus, fazia 10 anos que eu dava consultoria, eu entrei como vice-presidente aqui na Copercitrus. Fiquei 4 anos com o Zé Vicente presidente, eu como vice, e depois de 4 anos eu fui para a presidência da Copercitrus. E aí o Zé Geraldo veio para ser meu vice. E agora eu acabei de ser reeleito para mais 4 anos, estou no primeiro ano de mandato. Mas isso tudo é muito positivo porque é uma sucessão planejada, é alguém que é daqui, alguém que nasceu dentro da cooperativa, a mesma história sua, né? Eu vivia lá, todo dia cooperativa, todo mundo conversava, a Copercitrus, e eu fiz questão de falar isso na abertura. A minha missão é que todas as famílias continuem citando Copercitrus toda semana no almoço de domingo, no dia a dia dentro da cooperativa. Essa é a missão nossa, que com isso a gente está dentro da família. Você fez eu relembrar. Isso, porque eu lembro até do Cita no balcão, do cheirinho do café, a gente saía correndo, né? O chá, Natália, você tem razão, tinha um chá muito gostoso, suco de laranja, né? Então, assim, são coisas que a gente lembra até do cheiro. É muito legal. E vocês estão citando aqui a abertura, para quem está assistindo e não se situou, a gente teve aqui, acredito que o marco dessa Copercitrus Expo, especial 50 anos da Copercitrus, é o lançamento oficial da Liga Copercitrus Jovem, né? Que nós tivemos um evento aqui emocionante na terça-feira, que foi sucesso absoluto, de público, de repercussão, que emocionou várias gerações. Conta, Matheus, o que aconteceu, como foi esse evento? Assim, primeiro que o Jorge vivenciou a sucessão. Ele é, como eu disse, na visão dele, qualquer organização só tem sucesso se passar por 3 gerações. Ele está na 2ª geração. Ele liderou a empresa na 2ª geração. Ele contou como que o Grupo Jacto
conseguiu sair também do zero. O instituidor, Sosunji Nishimura, criou, tinha 7 filhos, os filhos conduziram, agora já estão nos netos, os netos estão conduzindo, ele já está passando para os bisnetos que já estão saindo do negócio. E ele contou o lado que ninguém conta, das dificuldades, dos conflitos de família, da necessidade de ter paz, de ter amor, de ter o agente pacificador. Um dos herdeiros tem que ser aquele que conduz, porque muitas vezes a gente acha que sucessão é ir lá no advogado e construir uma hold, colocar os critérios, resolver a sucessão. Você não resolveu nada. Se alguém não concordar, for para a justiça, vai continuar o mesmo problema. Então, a construção dos valores, a construção dos laços familiares, a discussão da família separada da discussão da empresa, da organização, o envolvimento quanto mais cedo dos jovens nos negócios, porque os jovens já conheçam e que criam esse pertencimento, é aí onde entra a Copercitrus, a gente trazendo os jovens para dentro do agro, inserindo no negócio via Copercitrus, com tecnologia. Então, realmente, foi um encontro, primeiro a casa cheia, né? Nós fizemos num espaço aberto aqui, lotado. Segundo que eu olhava ali, metade estava chorando. Eu falo, poxa, isso me forçou a reflexão. Eu falei, por que será que todo mundo está chorando? Será que... Trocou. E aí, fala um pouquinho, Luciano, mas por que será que tocou o povo pra gente? É porque é uma coisa que a família vive, né? E como ele mesmo disse, o pessoal só fala a parte boa, né? Ninguém fala a parte ruim. E se a gente vê a parte ruim dele, a gente tava aprendendo a não errar, né? A gente erra com o erro dos outros. E isso é um aprendizado que vale muito, né? E eu falo que foi um presente que a Copercitrus deu pra gente, né? Porque a gente está no início. A gente pegou esse aprendizado de gente que tá quase no final já do ciclo dele, né? Que ele já passou, e inclusive ele até mostrou o filho dele recebendo. Isso é a parte que emocionou muito a gente também, né? Emocionou até ele. Eu percebi o olhar dele, o olho cheio, né? Isso é muito bom, né? E é interessante porque ali nós tivemos até um contraste, porque ele já está aposentando. E nós tínhamos a Larissa, que é a representante do Comitê Jovem dentro da Organização das Cooperativas do Brasil, que falou um pouquinho como ela entrou no negócio da família. Então, foi a visão ao contrário, 2 extremos. Ela falou, poxa, quando eu entrei, saí da faculdade, eu queria pôr tudo que tinha de tecnologia, vender todas as vacas, concentrar, investir. E aí, eu, depois de alguns anos... Ela falou, eu fiz uma reflexão que se meu pai tivesse deixado eu fazer, eu tinha quebrado. Isso é muito importante. Que sabedoria, né? Da gente entender, e eu também, um ponto que me chamou a atenção foi que o Jorge comentou que ele acredita também que é importante ter uma mentoria reversa, né? Os atuais, né, condutores do negócio também respeitarem, fazerem perguntas para a nova geração, olharem, porque... É uma via de mão dupla e que um precisa respeitar o outro. E eu até vou fazer um gancho aqui para quem não teve oportunidade de participar do encontro A Voz do Jovem. Ele está online, está no YouTube, na íntegra. Se você não assistiu, aproveitem. Acabando aqui o nosso podcast, procure ali no YouTube da Copercitrus, vale a pena. Foi um encontro riquíssimo e que eu acredito que ninguém esperava o resultado que deu, porém, sentimento de missão cumprida, né, Matheus? E agora a responsabilidade aumenta. Não sei se tá o lançamento em grande estilo, mas acho que a responsabilidade agora e a expectativa pelo que vem da Liga Jovem. Eu queria que você contasse um pouco qual que é o propósito da Liga e quais são as frentes que fazem parte da Liga. Perfeito. O que nós esperamos com a Liga realmente é entrar cada vez mais dentro da casa dos nossos associados. E como nós teremos essa entrada? Pelos jovens. Então, produtores, associados, entendam que a Copercitrus é um local onde seu filho, seu neto pode ter aprendizado prático, pode conviver com outros jovens, pode conviver com lideranças. Seu filho que faz um curso técnico, seu filho que faz um curso de graduação, venha fazer um estágio aqui no período de férias, em julho, em janeiro, ou venha fazer um estágio aqui de 6 meses,
estágio de conclusão, conciliando com os diversos cursos, aberto a todos os cursos, tá, gente? Não é só agronomia, não é só área técnica, aqui nós temos gestão. E se encaixa um engenheiro, alguém que é da área de direito, alguém que é da área de comunicação, de marketing, de tecnologia, tem muito. Aqui nós temos drones, temos algoritmos, ou seja, venham estagiar aqui que vocês vão entender aquilo que vocês aprendem nas diversas faculdades do mundo, aqui na Copercit você vê na prática, vê por que você aprendeu, aonde ela é aplicado. E o que funciona em que situação? Para esse produtor funciona, para esse seu produtor não funciona. Vem aprender outras culturas. Muitas vezes a família trabalha pecuária de leite. Aqui você vai na de corte, você vai nos citros, na cana, no café, no cacau, em outras culturas. Então é a oportunidade do jovem aprender na prática, na vida real, na vida como ela é. E depois você volta para as famílias. Ou você pode até para o mercado de trabalho. As conexões que são construídas aqui, você vai ter contato com praticamente todas as empresas de tecnologia, de máquinas, de implemento, de tratores, de sementes, de defensivos. Isso te abre a porteira para você trabalhar por um período nessas empresas ou até seguir carreira nessas empresas. E depois você volta para sua família muito mais qualificado, muito mais preparado e gostando do agro, inserindo dentro do agro. E no futuro vai ser líder da cooperativa. No futuro o que nós queremos é que esses líderes deem continuidade para a nossa cooperativa no futuro. Então, isso é a Liga Copercitrus Jovem. Venha fazer parte. No site da Copercitrus tem toda a instrução, como você pode se filiar. Tem, além dos estágios, em todo evento grande da Copercitrus, então aqui na Copercitrus Expo, na AgriShow, em outros eventos, nós sempre temos um encontro dos jovens, que nós chamamos a Voz dos Jovens. Nós queremos ouvir os jovens para trazer o conhecimento do jovem para dentro da cooperativa. A cooperativa aprende muito com o jovem é muito mais digital, o jovem é muito mais ágil, a gente precisa trazer isso para dentro da nossa cooperativa. Então, uma via de mão dupla. Então não deixe, a nossa meta é usada, eu brinco com o time, nós estamos começando, lançando agora, eu falo, eu quero ter 3 mil membros, Copercitrus quer ter 3 mil membros, nós temos atividades em 70 filiais, nas 70 filiais nós temos como ter estagiário, ter atividades, temos estrutura para isso, a nossa meta é ter uma liga que congrega todas as outras ligas. Poxa, quando eu vou dar uma palestra em São Paulo, numa liga, numa universidade, eu faço a pergunta, quem aqui é filho de cooperado ou neto de cooperado da Copercitrus? No estado de São Paulo, normalmente metade dos alunos que estão ali, mesmo nas faculdades em São Paulo, já são filhos e netos de cooperados aqui. Aqui no interior nem se fala, aqui o índice é maior ainda. Mas o que nós queremos é que esses que estão nas outras ligas comecem a frequentar os nossos encontros, as nossas atividades, e com isso nós vamos trazer a juventude para dentro da Copercitrus, cada vez mais trazer os jovens para dentro da Copercitrus. Luciano, que ano você tá da faculdade? Estou no segundo ano. No segundo ano, e você teve a oportunidade de fazer estágio aqui na Copercitrus. Conta pra gente. Bom, o estágio da Copercitrus foi um momento muito bom, né? Porque ainda mais que estamos de férias da faculdade, no lugar de ficar à toa, estamos aqui na Copercitrus e como o Matheus comentou, eu tô sendo basicamente o segundo ano de estágio, né? Então tá tudo começando. E eu tô achando isso que é até bom, né? Porque tô fazendo parte do começo da construção, né? E ontem mesmo eu saí andando pela feira e fui chamando algumas pessoas, né? E o pessoal tá animado, porque é uma coisa que não tem. É difícil falar. Uma empresa que vai chamar jovens cooperados para participar. E a gente se sente em casa realmente, como eu falo, casa cooperado, né? É uma emoção muito grande. E vocês que não participam, venham participar com a gente, é incrível. Você tá ouvindo uma pessoa que participa disso aí e tá vendo a prática mesmo. Não é papel para convidar, não. Realmente é bom mesmo. Muito bom. Eu queria que você compartilhasse uma experiência que você vivenciou nesse período de estágio aqui, que você teve oportunidade nessas férias. Eu tive uma experiência muito boa na cana, né? A gente entrar dentro da cana, pesar a cana, uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu via meu avô lá, a parte de colhia, tudo, subia em máquina, tudo, mas nunca via a parte por trás, a parte da agronomia, né? A faculdade fala os cálculos, mas não vai pesar, cortar a cana, botar na balança, fazer os cálculos na prática, isso é muito bom. No segundo ano já ter essa oportunidade, eu acredito realmente que já seja um privilégio, você pode sair na frente de outros colegas que não têm essa oportunidade, certo? O pessoal no quinto ano não teve esse aprendizado que tô tendo no segundo ano, né? Muito bom. Ele falou um negócio pra mim muito interessante essa semana. Chegou e falou assim, eu tô triste.
Falei, por quê? Tá cansado? Alguma coisa? Semana que vem volta a aula, acabou a Cooper Citrus, eu gostei tanto. Ele falou desse jeito, mas eu não o vejo, gente. Eu acordo, eu não uso despertador, eu acordo, ele já foi, ele já saiu. Eu falo que pra acordar cedo pra vir pra cá, eu acordo sozinho, tô acordando no despertador. Muito bom. E ouvindo esse depoimento, Matheus, qual é o seu sentimento? Eu não posso com você eu tô com a missão cumprida, mas eu acho assim, nosso programa ainda é tímido. Eu gostaria que nós tivéssemos assim casos igual o seu, distribuídos pelas nossas 70 filiais, que isso ganhasse muito mais escala, volume, e nós temos como fazer isso. Contamos muito com vocês, nós vamos fazer isso. Eu acho que isso gera um ganha-ganha enorme para a Cooper Citrus, para as famílias, para o desenvolvimento dos jovens. Isso é deixar um legado, isso é promover um desenvolvimento de toda a sociedade. E eu sempre falo, a Cooper Citrus, ela não tem o papel de ir lá vender fertilizante, vender defensivo. Isso ela faz porque é necessário, mas o papel da cooperativa é formar a família, tá com a família, formar o agricultor, tá do lado do agricultor, fazer o agricultor ser próspero. E para ele ser próspero, ele precisa ter líderes dentro da agricultura, que conheçam, que tenham capacidade, que conheçam a prática e, acima de tudo, que gostem da sua atividade. E eu tenho certeza que quem faz estágio aqui apaixona por que é o agro, e isso desenvolve essa paixão, e aí ele volta para casa com essa paixão, entendendo o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Na faculdade está, às vezes, na insegurança. Será que é isso mesmo? É que o Cooper Citrus mostra, não, realmente. Porque na faculdade não mostra a realidade, né? E a Cooper Citrus mostra que você realmente vai trabalhar no mercado de trabalho, se for tocar por conta, enfim. E a Cooper Citrus dá essa oportunidade pra gente. Muito bom. E só reforçando, então, como já foi dito aqui, o caso do Luciano é um caso clássico, né? Daquela pessoa que nasceu frequentando a Cooper Citrus, tem um sonho, né? Tinha um sonho de fazer agronomia, de trabalhar no campo, porém, a missão da Liga Cooper Citrus Jovem não está ligada somente à área agrícola de campo, mas também está aberta a outras áreas, como bem o Matheus comentou. Seguindo agora para o bloco final da nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Coopercast que acompanham ao vivo, e também esse material vai ficar aqui online, né, no YouTube, nas outras plataformas da cooperativa. Andréia, qual é a sua mensagem para o nosso cooperado? Cooperado, ele é a cooperativa, né? Cooperado é o coração, né, do que faz tudo girar. Graças ao cooperado que a cooperativa está aqui. E confiem, acreditem, não são poucos anos, são 50, né, gente? E como você bem falou no começo, e é verdade, são 50 anos jovens, porque transição, pensar no jovem, pensar no futuro, pensar no mundo digital, pensar nessa via de mão dupla que vocês falaram, ouvirem, sim, os nossos pais, avós, que têm a experiência, mas ouvir também o jovem que está conversando, que está atualizado, e juntos com a cooperativa, trazendo conhecimento de casa, com a base familiar, com a base agrícola que já tem, e vendo todo o universo que ela proporciona, é maravilhoso. Então eu agradeço. Eu agradeço como mãe, eu agradeço como filha de cooperado, eu agradeço como mãe do jovem cooperado a oportunidade que vocês estão dando. Bom, Luciano, conta aí pra gente então, qual a sua mensagem pro ouvinte do Coopercast? A minha mensagem é que você, jovem cooperado, venha participar com a gente, venha ver esse negócio na prática. Porque nada melhor do que se provar mesmo, né? E não tenha medo não, você vai ser muito bem acolhido, vai ter turmas. E como ela mesmo já dito, não é só para agronomia. Às vezes, só para o povo da agronomia, não. Inclusive, muita gente perguntou para mim isso, né? Tem povo de tecnologia. Inclusive, nessa estágio de férias que eu fiz, metade era da agronomia, o resto nem era. Tinha de marketing, de todos os âmbulos. E a Cooper Citrus tem todos os lados, né? Tem parte de tecnologia, muita tecnologia, inclusive, né? E bom que a gente pega direto da fonte, né? Muito bom. Matheus, então, para a gente encerrar, sua mensagem final aqui para os ouvintes? Cooperado, filho de cooperado, neto de cooperado. Espero que o
caso aqui do Luciano e da Idrei motive você a participar da Liga Jovem Copercitros. Entre no nosso site, faça a inscrição, ligue, mande o WhatsApp, converse com outros jovens, converse com o Luciano para entender e nos ajude a cumprir a nossa meta, que é ter 3 mil membros da cooperativa, filhos, netos participando da Liga em 2 anos. Nós precisamos dar escala e tenho certeza que com maior envolvimento, mais trocas de experiência ocorrerão e o nosso programa vai crescer cada vez mais. Muito bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. São 50 anos de Copercitros, pensando nos próximos 50 anos. Então, todas as informações sobre a Liga Copercitros Jovem, a gente tem um site específico ali que você pode acessar, tanto pelo site da copercitros.com.br ou ligajovemcopercitros.com.br. Ali você pode ficar sabendo sobre as frentes do programa, as iniciativas, como fazer parte, como se inscrever, tem muitas oportunidades. A Copercitros está presente além do estado de São Paulo, em Minas Gerais, Goiás, no Mato Grosso, são mais de 70 municípios e muitas oportunidades. Muito obrigado, parabéns pela história, parabéns, Luciano, pela iniciativa, parabéns também, Matheus, por deixar esse legado que com certeza vai transformar a história da Copercitros. Para você que acompanha a gente até aqui, muito obrigada. A gente fica aqui direto da Copercitros Expo e aproveite porque a Liga Jovem também tem um espaço aqui na feira, dentro do pavilhão de insumos. Aproveite, conheça a nossa galera aqui, que está entusiasmada. Hoje, ao longo do dia todo, amanhã tem mais e durante o ano todo tem a Copercitros. Fique ligado e até o próximo Coopercast.